querido aluno, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre as 7 interpretações, os 7 níveis de interpretação de Hillel. Desta feita, nós vamos começar a nossa aula lendo Provérbios capítulo 2, verso 10, que diz assim: pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, lendo Provérbios capítulo 2, verso 10, 11 e 12, nós podemos ver o benefício, nós podemos ver o quanto bom é adquirir conhecimento, ter conhecimento. Tá? Agora, esse foi o texto que eu recomendei para você ler na aula anterior e eu estou lendo com você aqui agora. Nós já falamos na aula anterior sobre as 7 regras de interpretação que Hillel usou para interpretar a Bíblia, o texto sagrado ou as Sagradas Escrituras. Na aula passada nós falamos só até a 3ª regra. Nesta aula agora eu quero tentar procurar o máximo possível falar das 4, para nós finalizarmos aqui e então você fazer a tão famosa, esperada, desejada prova. Então, eu quero, se não der, eu vou gravar outra aula, mas eu quero que você assista a aula passada pelo menos 2 vezes, assista a aula que eu coloquei embaixo para você assistir, tá? O link. Inclusive, o PDF, ou melhor, o slide que eu vou usar nesta aula de agora, é todo da aula passada, da aula que eu indiquei para você ouvir. Para ganhar tempo, eu acabei usando o mesmo slide deles, tá? Agora, preste muito atenção. Porque eu já disse uma vez e digo de novo, toda a atenção é muito pouca para você. Se você não prestar atenção, você vai ter dificuldade para responder a prova. Tudo bem? Então vamos conhecer as outras regras de interpretação de Hillel. Ora, você já ouviu 3, agora falta 4. Você já sabe que Hillel foi um grande homem, né? Um grande homem, importantíssimo homem da corte, do Sinédrio, que os fariseus admiravam e usavam as suas regras de interpretações como base para interpretar o texto sagrado e que nós hoje também estamos usando algumas delas. Eu ouvi alguém agora esses dias falar que não gosta muito das pregações do Alderir Nelson Rocha porque é muito analogia. E essa pessoa se considera assim quase um judeu, descendente de judeu. E ele ama as regras de interpretação de Hillel. E Hillel trabalha muito com analogia. Aí eu não entendi. Ele não gosta do Alderir porque o Alderir usa muito analogia, mas ama Hillel. Você entende que às vezes tem pessoas que falam muita besteira? Às vezes querem ser sabido e acabam sendo bobo? Por que você está falando isso? Para você não cometer o mesmo erro, tá bom? Dizer que detesta um tipo de pregador e usa o mesmo método, o mesmo estilo que ele. Tá bom? Vamos para o slide para nós ganhar tempo, vamos para a aula, né? Então, que vem no slide. Então, estamos aqui no nosso slide e agora vamos falar sobre as 7 regras de interpretação de Hillel. Tá? Você já viu aí um pouquinho o rosto de Hillel, né? Que é o retrato falado, já sabe mais ou menos quem é. Então, vamos lá para a nossa quarta regra que Hillel usava para interpretar a Bíblia. Então, nós estamos aqui diante da nossa 4ª regra, e a 4ª regra é exatamente essa. Aqui, ó, Biam, Ab, Bisher, Ketubim, ou Ketuvim também, que significa compor, construir uma família de 2 ou mais textos. Agora vamos lá. Esse é o 4º método de interpretação de Hillel. Estabeleça uma especificação com base em uma declaração que aparece em vários versículos. É a mesma coisa de pegar um versículo e outro paralelo para falar de um tema específico. Sendo assim, combinação de 2 ou mais versículos se estabelece um princípio geral, o porquê não dizer uma doutrina. Para você entender melhor essa questão aqui, o que seria essa construção de uma família de 2 ou mais versículos? A hermenêutica, o princípio hermenêutico diz que para se formar uma doutrina é preciso se ter 2 ou 3 versículos. É como se fosse a testemunha de 2 ou 3 para se confirmar algo. Então, se eu quisesse dizer
que alguém deve dar dízimo, ou que alguém deve tomar a ceia do Senhor, eu precisaria ter 2 ou 3 versículos escritos por pessoas diferentes, comprovando ou falando acerca do mesmo assunto. É por isso que quando alguém diz, que isso aqui é assim, assim, a pessoa fala assim, me prova na Bíblia. Se a pessoa citar só um versículo, não serve como prova, ele tem que citar 2 ou 3, para servir como base, para se virar uma doutrina, tá? Então, se você estudar todas as doutrinas bíblicas, você vai ver que elas têm mais de um versículo que confirma. Só para você ter uma ideia, para confirmar acerca da divindade, que os 3 são 3 pessoas distintas e diferentes, a Bíblia vai te dar para mais de 50 referências bíblicas comprovando isso. Uma delas vai mostrar quando diz, façamos o homem a nossa imagem, está vendo? Façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Descemos e confundimos, você está vendo que está no plural? Você vai ver também a Bíblia mostrando que os 3 estão totalmente diferentes, separados um do outro. A Bíblia diz que o Pai está sentado no trono, o Espírito Santo vem como uma pomba sobre Jesus e repousa sobre ele, e Jesus está na terra. Então o Espírito Santo está nos ares, o Pai está sentado no trono e o Filho está na água. Então os 3 estão separados um do outro, significando aí que são diferentes. O Filho está pregando na cruz, o Pai está no trono. Então, isso é o que? É uma confirmação acerca que existe sim uma divindade de 3 pessoas distintas, diferentes uma da outra, mas que estão ligadas pelo um elo, com o mesmo propósito, o mesmo acordo. Se eu for falar sobre dízimo, a Bíblia vai te dar para mais de 33 versículos falando sobre dízimo. Se eu for falar sobre ceia, a Bíblia vai te dar inúmeras referências sobre ceia. Se eu for falar sobre fé, a Bíblia vai nos dar aí 251 versículos falando acerca da palavra fé. Então, é assim que se estabelece uma doutrina. Agora, quando tem só um versículo, não se serve como doutrina ou como base para se provar algo. Por exemplo, quando eu digo que o filho de Noé descobriu a nudez do pai, como eu já vi alguém dizer isso, e significa descobrir a nudez ali, é que ele teve caso com o pai dele, eu preciso ter pelo menos 3 versículos para poder provar isso. Como ninguém conseguiu dar até hoje, então isso é uma baita de uma mentira e não há veracidade nisso, certo? Logicamente, por isso é uma mentira. Então você entendeu aí o porquê compor ou a construção de uma família de 2 ou 3 versículos? E o que é o texto paralelo? O texto paralelo é quando eu pego versículos que eles aparentemente dizem o mesmo assunto. Eles estão, embora falando de uma coisa diferente, mas tem uma palavra ali que liga um assunto com o outro. Embora um escritor fale uma coisa, o outro falou outra, mas entre um fala uma coisa e o outro fala outra, mas existe algo que eles estão em acordo, eles estão em comum. Então são os textos paralelos, tá? Que complementam um ou outro, tudo bem? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa 4ª regra de Hillel no próximo slide. Então tá aqui, ó, veja bem, olha aí, ó. Para você entender melhor o que é a 4ª regra da interpretação de Hillel, tá aí, ó. A aplicação por analogia com 2 cláusulas ou por 2 versículos, certo? Aí tá aqui, ó, vamos ler mais de perto, né? Essa regra é semelhante à anterior, porém aqui ela é fortalecida por meio de 2 cláusulas ou 2 versículos para o princípio geral. Observe que eu falei para você na aula anterior que a regra 2 ela anda de comum acordo com a regra 1. E falei para você que ia acontecer o mesmo. A regra 3 ia andar de acordo com a regra 4. É como se fosse um complementando o outro. É por isso que elas estão interligadas uma na outra, tá? Então é isso aí, ó. Essa regra ela é semelhante à anterior, porém aqui ela é fortalecida por meio de 2 cláusulas ou 2 versículos, né, como está aqui, para um princípio geral. Toda a doutrina bíblica ela é universal, tá? Ela é universal. Agora lendo o próximo ponto nosso aqui, Êxodo capítulo 21, versículo 26 ao 27, nós podemos entender essa questão aqui, ó. Determinava que um escravo que tivesse o seu olho ou o dente destruído deveria ser liberto. Então, o que esse texto aqui quer dizer? Na aula anterior eu falei um pouquinho disso aqui, você vai lembrar agora. Se alguém falasse assim, fulano teve um olho danificado com o trabalho, ele deve ser liberto. Fulano teve um dente quebrado, ele deve ser liberto. Aí quando a pessoa quebrava a perna, alguém falasse, não, mas a lei diz que é o olho ou o dente, e não a perna, e ele quebrou foi a perna.
Então, para você entender isso aqui, você não pode esquecer da regra. A regra é aplicação por analogia com duas cláusulas. Então, o que eu entendo aqui? A analogia é o seguinte: não é só o olho, o dente. Quando o texto está falando olho, dente, mas na verdade o texto está falando qualquer parte do corpo. Está envolvendo todo o corpo. Se você quebrar uma mão no serviço, você tinha que receber ali a liberdade para ser livre. Essa era o princípio, ou era o que a lei dizia, tá? Só para você entender, vamos ler o próximo ponto. Por analogia, essa regra poderia ser aplicada a todas as outras partes do corpo. Eu já acabei de falar, né? Então, é aqui que você entende a aplicação por analogia com duas cláusulas. E por que eu vou voltar lá na aula do início? Eu disse que a hermenêutica ela serve tanto para tratar de textos bíblicos, como também para tratar de textos jurídicos. Os advogados, eles usam muito essa questão aqui, ó, da analogia. Se serve para um, serve para outro. É como se fosse a primeira regra. Se serve para o maior, serve para o menor. Se serve para o menor, serve para o maior. É aquela questão, né? Então, você entendeu aqui? Você compreendeu? Vamos trabalhar melhor aqui, então. Então, antes de nós partirmos aqui para a quinta regra, vamos trabalhar melhor. Pega no nosso livro, nosso conteúdo, no seu PDF, nós podemos ler o seguinte, ó. O método de interpretação, o quarto método de interpretação de Hillel é o Bian, Ave, Mishne, Ketuvim, que significa compor, construir uma família de dois ou mais textos. Um princípio é considerado pela relação de dois ou mais versículos, ou seja, na combinação de dois ou mais versículos se estabelece um princípio geral. Este princípio é semelhante ao anterior. A diferença é que a aplicação vem da combinação de dois textos diferentes. Presta bastante atenção para você entender, tá? Se você ainda não entendeu a quarta regra, preste atenção na leitura que eu estou fazendo para você. Utilizando os conceitos de ambos, há uma família de outras passagens. Essas outras passagens aqui é aquilo que eu lhe falei, os textos paralelos, tá bom? O autor aos Hebreus também se utiliza desse método para falar da superioridade de Cristo, utilizando o texto do segundo livro de Samuel, de Salmos, ele constrói o argumento geral. Quais são os textos? Deixa eu te apresentar os textos aqui para você ver. Primeiro, olha só, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, diz assim, ó: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus fez um acordo aqui. Deus fez um acordo. Eu te serei por pai e tu me serás por filho. Você lembra lá da aula do Pardes? Que eu te falei que Deus sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim aceitou ele, permitiu que ele assumisse a culpa por todos os pecados, condenou ele, tudo mais. Você lembra daquela aula? Então, agora você vai ver que Deus não somente sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim condenou. Deus não somente sabia que Jesus era inocente, mas permitiu ele assumir a culpa por tudo, como também Deus foi severo com ele nesse critério. Olha o texto. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens. Jesus passou por isso ou não? Então, aí diz, ó, e com açoite de filhos de homem. Jesus foi açoitado como filho ou não? Então, você vai ver aqui, gente, esse aqui é maravilhoso demais, que é profundo demais. Você vai ver que o Eterno, o Papai, o querido, ele não somente aceitou o filho assumir a culpa, ele não somente condenou, mesmo sabendo que ele era inocente, como também ele castigou ele como de fato culpado. Ele cumpriu todos os requisitos, todos os trâmites da lei, tá? Agora o outro texto, o texto paralelo. Olha o outro texto paralelo. Esse aqui é como se fosse o texto áureo, esse que eu li para você. Agora o texto paralelo é esse aqui, ó. Salmo 2:7. Olha o que está escrito aqui, ó. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Você está vendo? O que tem a ver aqui com o outro texto? A única coisa que tem a ver é que está falando de pai e está falando de filho. Mas você vai ver que o texto já é outro. Porque lá no texto anterior ele fala assim: eu te serei por pai.
e tu me serás por filho. Esse aqui foi o acordo que Deus fez com o verbo, porque até então não tinha pai nem filho no Antigo Testamento, não existia esse negócio de pai e filho. Deus era pai, Jesus era o filho, não. No Antigo Testamento era o verbo de Deus, que era o haja, e o ancião de dias. Pronto, acabou, não tinha outra coisa. Mas só que chegou o dia que eles fizeram um acordo: eu te serei por pai e tu me serás por filho. Aí agora você vai entender que nos Salmos ele fala assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é que Deus fez Jesus naquele dia, porque o verbo já existia, mas como filho ele se tornou algo que Deus tinha gerado naquele dia. Agora preste atenção como é que Deus é. Deus prometeu algo para Jesus, prometeu algo para a mulher, prometeu algo à humanidade, mas Deus só veio executar esse plano muitos anos depois. Aqui, ó. E agora está falando: hoje eu te gerei, no Salmo 2. Mas Jesus só vem nascer em Mateus, nos Evangelhos, anos e anos depois. Você entendeu? Se você não entendeu, meu Deus do céu. Mas esse negócio aqui, dá para falar muita coisa. O outro texto paralelo seria o quê? Seria Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó: porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Você está vendo o texto paralelo? O que é o texto paralelo? É textos que falam coisas diferentes, mas, como eu acabei de falar, mas que acabam tendo palavras que trazem a ideia do outro. Qual é o texto original que eu falei para você aqui? Salmo, 2 Samuel 7,14. Qual é o texto paralelo? É o Salmo 2, verso 7, que não tem nada a ver com 2 Samuel 7,14. A única coisa que tem a ver é a questão de pai e filho. Só que agora você vai ver Hebreus 1,5, que ele praticamente, o escritor aos Hebreus, pegou uma parte de 1 Samuel, pegou uma parte de Salmos e uniu e fez um versículo. Você está vendo isso aqui? Talvez você não vai entender muito isso aqui agora, mas quando você for trabalhar a questão da escrita, da ciência científica da escrita, você vai entender. Tá? Mas na área da interpretação eu quero que você entenda o que é um texto paralelo, tá? Nós vamos trabalhar muito mais sobre esse texto paralelo e sobre o contexto mais à frente. Mas olha só, vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. É perceptível que os contextos dos textos são distintos, mas guiados pelo Espírito de Deus. E se utilizando desta quarta regra de Hillel, os escritores bíblicos, principalmente do Novo Testamento, construíram fortes princípios sobre Cristo e o seu ministério. Então, os escritores bíblicos usaram esse método de interpretação de Hillel para se criar doutrinas acerca de Cristo, para falar sobre o ministério de Cristo. Então, eu espero que você tenha entendido isso sobre a aplicação por analogia com duas cláusulas, tá? Para eu dizer que Jesus é filho de Deus, eu precisaria de quê? De 2 versículos ou 3, certo? Então, agora eu te apresentei exatamente isso, 3 versículos. Te apresentei 2 Samuel, te apresentei Salmos e te apresentei Hebreus. Você viu que agora nós conseguimos provar por 3 versículos que Jesus é o Filho de Deus? Não seria simplesmente eu dizer Jesus é o Filho de Deus. E qual é a prova? Se eu desse somente um versículo, não serviria como base. Não dava. Tinha que ter 2 ou 3 versículos. Tá bom? Então vamos para a próxima regra agora de interpretação. Pois bem, agora nós estamos aqui na nossa quinta regra de interpretação de Hillel e podemos ler aqui, ó. Qual é a quinta regra? A quinta regra é exatamente inferência de um princípio geral para um caso ou um exemplo específico. Não esqueça disso. Essa é a quinta regra de interpretação bíblica usada por Hillel, tá? Que diz o seguinte, ó: essa regra pode ser usada de 2 formas: do geral para o específico ou vice-versa, do específico para o geral, tá bom? E como seria isso? Vamos ver. Assim, em Êxodo capítulo 22, verso 9, diz que se um homem emprestar ao outro seu boi, ou jumento, ou ovelha, ou vestimenta, ou qualquer coisa, aquele que recebeu o empréstimo deve pagar uma restituição dobrada, caso venha a perder o que for emprestado.
Agora entenda uma coisa aqui. Isso aqui era lei. Se eu pegasse algo emprestado de alguém e eu perdesse aquilo que alguém me emprestou, vejo tanto que é difícil hoje viver a lei. Eu vejo muitas pessoas querendo viver a lei, eu vejo muitas pessoas querendo cumprir a lei, e se dizem cumpridores da lei que andam longe de ser cumpridores da lei. Porque a lei dizia que se eu pegasse uma enxada emprestada e desse um fim nela, perdesse ela, eu deveria dar 2. Se eu pegasse um boi emprestado para arar minha terra e esse boi morresse, eu deveria pagar 2. Veja que nem valia a pena pedir as coisas emprestadas naquela época, porque era prejuízo, era melhor você comprar do que pegar emprestado, tá? Então, você precisa entender algo aqui, que Zaqueu, ele estava tão convicto da lei, que ele falou assim: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu estou disposto a pagar, não é o dobro não, é 4 vezes mais. Entendeu? Quando você estuda esse princípio aqui, você estuda o que Zaqueu falou, aí você começa a entender as questões, tá? Mas vamos lá. Mas, por causa do uso do termo generalizado, qualquer coisa, o texto mostra que boi, jumento, ovelha e vestimenta são apenas exemplos e, portanto, a lei aplica-se a qualquer coisa que animada ou inanimada, eu acho bonita essa palavra, que tenha sido tomada, emprestada e perdida, e que deve ser reembolsada em 2 vezes o seu valor. Então, alguém poderia dizer assim: ah, não, mas a lei está dizendo que só é se for um boi, se for um vestimento, foi isso, aquilo. Aí, quando isso ia diante dos advogados da época, os advogados diziam assim: não, senhor, o texto diz qualquer coisa que você pegar emprestado. Agora, eu vou puxar uma brincadeira aqui com você. Já pensou se o camarada pegasse a mulher do outro emprestado? Ele ia dar trabalho para dar 2 mulheres, não ia? Então, existe uma regra, existe um limite aqui. Mas essa análise aqui, quem ia fazer era o juiz. Porque na época bíblica existiam os juízes que ficavam nas portas para julgar as causas, tá? Por isso Moisés vai instituir os juízes ali. Por isso que você vai ver a juíza Débora e tantos outros, tá? É eles que davam a sentença e resolviam o problema quando chegavam nessa extremidade. Tudo bem? Então, esta é a 5ª regra. Vamos pegar o nosso livro e ver o que nós podemos aprender mais com a 5ª regra. O 5º método de interpretação de Hillel é o Lau Uf Hot, que traz a ideia do geral para o particular ou específico. Nesse método, um princípio geral e importante é estabelecido, sendo ampliado e especificado. Um ótimo exemplo está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 17. Olha o exemplo. Já demos um aqui para você, né? Mas vamos dar mais um pouquinho, tá? O princípio geral é a frase: não vos apanheis em julgo desigual. Esse é o princípio geral, tá? Não vos apanheis em julgo desigual. Dele, Paulo parte para as especificações. E o que é especificação? O que é o específico? Está aqui, ó. Cristo com maligno, o crente com incrédulo, o santuário de Deus com ídolo. Esse aqui é o específico, tá? Esse aqui é a especificação, detalhando quem é. E o método geral é o que? É isso aqui, ó. O princípio geral é a frase: não vos apanheis em um julgo desigual. Isso aqui é o método geral: não vos apanheis em um julgo desigual. E o que é que o específico? O que é a especificação? O que é o detalhe da coisa aqui? O que é o julgo desigual? É esse aqui, ó. O julgo desigual é esse aqui, ó. Confundir Cristo com o maligno, confundir o crente com o incrédulo, o santuário de Deus com o santuário de ídolos. Isso aqui eu acredito que você entendeu, né? Aí eu coloquei aqui, ó. A regra também pode funcionar de forma inversa, do específico para o geral, chamado de Fruchtwurch-Lark, tá? Que aqui seria, como seria esse aqui? Seria o inverso, tá? Então, espero que você tenha entendido. Agora nós vamos para a 6ª regra. Nós estamos correndo contra o tempo, mas eu espero que você esteja entendendo.
leia, ouça os áudios quantas vezes for possível. Eu sei que algumas regras que você nem vai utilizar, nem vai usar, você vai só tomar esse conhecimento aqui, algumas informações vai agregar para você, mas quem sabe você procure se aprofundar mais e na verdade precisa, muita gente se especializar nessa área, porque conhece-se muito pouco sobre essas regras, apesar que elas foram tão importantes, mas hoje parece que as regras mais importantes da hermenêutica, as mais usadas são quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, e vamos falar isso mais para frente. Então aqui a nossa sexta regra de interpretação, ou sexto método de interpretação bíblica usado por Hillel é a aplicação de uma outra passagem. Quando você vai olhar no fim da história, parece que as coisas se repetem, né? Parece que uma regra é a mesma da outra, porque elas estão muito conectadas uma com a outra. É impossível você fazer uma e não fazer a outra. É igual a do Pardes, é impossível você cometer uma e não cometer a outra. Fazer uma e não fazer a outra, porque automaticamente quando você lê o texto literal, observando os detalhes, você acaba ali fazendo, eu falei que é quase impossível, mas é possível, tá? Você acaba fazendo ali um remes, né, que é a analogia, né? Aí quando você faz ali o remes, você acaba fazendo drástica, que você vai pregar, expondo aquilo que você aprendeu. E quando você está pregando, dificilmente, só se você não tiver a Espírito Santo na vida, mas dificilmente você não chegar no sol, que é a parte da iluminação, porque sempre quando estamos pregando, pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele sopra em nós a iluminação. Tá? Então vamos aqui, ó. Explicação de uma outra passagem, tá? Qual é a sexta regra de interpretação de Hillel? Tá aqui, ó. Explicação de uma outra passagem. Vamos ler. Semelhante à primeira regra, esta explica uma passagem, apelando para outro texto ou trecho das Escrituras. Foi colocada para o Rabi Hillel a seguinte questão: o cordeiro da Páscoa deveria ser abatido no sábado, se o 14º dia de Nissan fosse um sábado? Essa foi a questão que colocaram para ele. O que o senhor diz? O que o senhor fala? Né? E aí você precisa entender que o sábado na cultura judaica não significa unicamente o 7º dia da semana. O sábado na cultura judaica, às vezes, chega a acontecer em uma quarta-feira, em uma quinta-feira. Aqui, por esse método de interpretação, você vai conseguir entender do porquê existe uma confusão quando nós tentamos entender que Jesus morreu na sexta-feira. Porque se Jesus morreu no final da sexta-feira, como é que ele passou 3 dias no ventre da terra? Sexta, sábado e domingo. Seria algo meio assim sem lógica, porque ele morreu no final do dia, passou o sábado todo, aí no domingo pela manhã já ressuscita. Não daria um negócio? Tem sim muitas discussões sobre isso, mas é exatamente por causa disso. Porque o sábado na cultura judaica nem sempre é no sábado, no 7º dia da semana, gente. Às vezes é na quinta-feira. Mas isso aqui é outro detalhe que você precisa estudar mais à frente. Vamos ver aqui o ponto 3. Ó. Ele respondeu que, tendo em vista que Números 28, verso 10, decreta que o sacrifício diário deveria ser oferecido também aos sábados, então, por analogia, o cordeiro da Páscoa tinha de ser abatido no 14º dia de Nissan, independentemente do dia da semana que caísse. Essa foi a interpretação dele. Ele pegou o texto para explicar outro texto. E esse método de interpretação aqui que o Rabino Hillel usou, hoje nós da igreja cristã também usamos. Usamos? Aí você fala assim, nós usamos. Sim, quando nós dizemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós estamos usando o sexto método de interpretação de Hillel. Porque Hillel disse que a explicação de uma passagem é explicada por outra. Então, quando nós dissemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós estamos usando a regra de Hillel. Essa aqui ficou mais fácil para você, né? Parece que já está começando a clarear aí, né? Então, vamos para o nosso livro e vamos nos aprofundar um pouquinho mais no nosso livro, tá? Tá aqui, ó. O sexto método de interpretação de Hillel é o Kaiosé Ban Mimacon Arré. Nome hebraico, gente do céu.
Eu tenho que procurar ficar cantando em hebraico, que é para pegar o ritmo mesmo. Quem já está acostumado com o hebraico, todo dia eu leio isso aqui sem gaguejar. Mas eu só leio o mesmo hebraico quando eu vou trabalhar com texto, alguma coisa assim do gênero, né? Mas, vamos lá. Eu sei que você não entendeu nada, mas lembre-se, a sexta regra é essa aqui, ó, a explicação de uma outra passagem, tudo bem? Então tá aqui, ó. Os estudiosos traduzem como analogia feita de outra passagem ou explicação de outra passagem. Esse método é uma analogia. Kais Júnior afirma que esse método explica uma passagem apelando para outro texto das Sagradas Escrituras. Então vamos ver aqui mais, vamos ver outro exemplo aqui para entender um pouquinho mais o sexto, tá? O sexto princípio, tá aqui, ó. Joseph Shalom ou Shulam diz que neste princípio o expositor compra duas passagens que parecem contradizer uma a outra, com uma terceira passagem que contém algumas das mesmas ideias gerais, para resolver as contradições aparentes. Você lembra aquela questão lá do hoje eu te gerei, aí depois fala assim, eu te serei por pai, te será por filho? Aparentemente parece uma contradição, só que você vai ver que Hebreu já pega as duas passagens, né? Então é igual aqui, ó, é o que nós estamos lendo aqui, ó. Da mesma ideia geral para resolver a contradição aparente. No texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8, esse método foi utilizado por Pedro para resolver a questão da aceitação e da rejeição da pedra angular. Ele faz menção de Isaías 28, 6, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. E do Salmo 118, verso 22, lembre-se que Salmo não é capítulo, é número. Salmo se tem versículo, é verso, tá? A pedra rejeitada que veio a ser a principal pedra angular. E para harmonizar as ideias, ele inseriu Isaías 8:13. Segue o texto. Aí você vai ler o texto, eu não vou ler ele aqui agora. Mas você vai ver que Pedro também usou o método de interpretação de Hillel para explicar a questão da pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. E o que ele faz? Ele pega textos do Antigo Testamento, que no caso os judeus não chamam de Antigo Testamento, mas chamam de Primeiro Testamento, e uniu com a sua ideia, com o seu texto ali, para dar uma base, tá? Que quem lê aparentemente há uma contradição, mas logo em seguida vê que não há contradição nenhuma, há uma complementação, tá bom? Então essa é a sexta regra de interpretação usada pelo Rabi Hillel, tá? Explicação de uma outra passagem, tá? Sendo assim, nós agora vamos, a partir de agora, conhecer a nossa última regra de interpretação, que é a sétima, e vamos finalizar a aula, tudo bem? Então tá aqui, ó, a aplicação de uma inferência evidente por si própria em um texto. Essa é a sétima regra de interpretação de Hillel. Agora, veja comigo, veja bem, olha só, a aplicação de uma inferência evidente por si próprio em um texto. Agora vamos lá. Uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada, mas somente à luz do seu contexto. Tem gente que fala, esse aqui é um texto isolado, mas com base em quê? Nós agora acabamos de ver que uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada, mas somente à luz do seu contexto. Continuando. Portanto, a aparente proibição de que qualquer um saísse da casa no sétimo dia, em Êxodo 16, verso 29, deve ser interpretada em seu contexto, para ser aplicada apenas na situação de se ajuntar maná no deserto, que havia sido oferecido em dobro no dia anterior. Então, esta aqui é a sétima regra de Hillel. Vamos de novo, uma vez mais, para o nosso livro e vamos ver o que tem aqui para nós. Aqui, ó. O sétimo método de interpretação de Hillel é o Davar, Ha-Nimad, Mi e Vayona, que significa a explicação obtida do texto. Em outras palavras, a aplicação de uma inferência evidente por si só em um texto. Um texto bíblico
não pode ser estudado de forma isolada. Ó, tá vendo? Um texto bíblico não pode ser estudado de uma forma isolada. Deve ser cuidadosamente examinado dentro do seu contexto. Agora entenda, é aqui que você vê o valor daquela frase que diz: todo texto sem contexto vira pretexto. Não adianta uma pessoa ficar citando versículo e querendo provar doutrinas e doutrinas por meio de um texto isolado. Ele precisa apresentar o contexto. E tem muitos pastores que ficam ludibriando a mente de crentes dentro da igreja porque eles usam um texto isolado, ele interpreta um texto isolado e não apresenta o seu contexto, porque ele sabe, eu já falei isso aqui anteriormente, ele sabe que se ele apresentar o contexto, as suas falácias não passam de poeira jogada ao vento. Você lembra que eu já falei isso? Tem essa fala minha no nosso conteúdo, não passam disso. Por isso que muitos pastores, eles isolam um texto, eles falam algo sem citar o texto ou o contexto, por causa que eles sabem que se eles lerem, já é um tiro no pé. Mas vamos voltar aqui. Esse é o princípio mais importante. Joseph Sulan diz que o contexto original é a principal ferramenta para a compreensão das questões e dos princípios que o autor pretendia que nos compadecemos. E se ignoramos o contexto, deixamos a palavra de Deus sem nenhum aval, uma vez que ela poderia ser usada para se dizer e justificar qualquer coisa, podendo ser distorcida naquilo que quiséssemos. Portanto, esses são os 7 princípios de interpretação de Hillel. No segundo século da era cristã, Ismael ben Elisham ampliou as regras de Hillel para 13. Mais tarde, Eli ben José aumentou para 32 regras. E isso nós podemos ver no nosso próximo slide aqui. No nosso próximo slide nós podemos entender isso. Ó. O desenvolvimento da interpretação. As 7 regras de Hillel. Mais tarde, no século II depois de Cristo, né, o rabino Ismael ben Elisham aumentou para 13 o número de regras. O rabino Eliezer ben José, né, as desdobrou em 32 regras. Isso aqui, gente, nunca parou de existir. Quando alguém inventou algo 3, o outro vem e fala 7. Você fala 3 passos para ser feliz, aí alguém vem 7 passos. Aí alguém falou 7, aí vem o outro e fala 13. Aí alguém inventou 13 e vem outro e fala 21. Alguém inventou 21 e vem outro e fala 32. E vai indo. De certo que cada vez existiram muitas e muitas regras para interpretar a Bíblia. Hoje nós temos algumas regras no meio cristão que eu vou apresentar mais à frente para você, mas depois dessas 32 regras aqui, elas praticamente entrou para a zona do anonimato, foram esquecidas. As 13 também. E até as 7 de Hillel. Hoje são as que predominam, são poucas, mas nós tivemos depois uma que predominou muito, que foi os 4 métodos de interpretação de Agostinho, chamado de quadrúplo. Nós vamos falar isso mais à frente. Então, eu espero que você tenha entendido aqui. Já falamos sobre as 7 regras. E agora volte a câmera para mim, porque eu tenho muito mais para poder falar agora e concluir esta aula. Meus queridos alunos, graça e paz. Para a glória de Deus, nós concluímos mais uma aula. Conseguimos concluir as 7 regras de Hillel em 2 aulas, graças a Deus. E agora vamos passar para frente, né, dar continuidade. Vamos falar aqui sobre outros métodos de interpretação, mas eu quero que você, se possível, assista essa aula 2 vezes, volta, assista outra de novo e essa aqui 3 vezes, tá? Assista a outra 2 vezes, assista essa 2, aí depois você volta assistindo aquela e essa para você entender o princípio. E aí vamos para a próxima. Lembrando que agora, após essa aula aqui, nós vamos ter a tão sonhada, glória, prova, nós vamos ter uma prova excelentíssima, maravilhosíssima demais, tá? E eu espero que você tire uma nota boa, mas para você tirar uma nota boa, você precisa prestar bastante atenção. Mas eu espero que você esteja aprendendo muito com essa história da interpretação bíblica. Eu quero dizer para você que o seu conteúdo fala muito mais sobre essas histórias. Eu estou aqui apenas gravando algumas aulas para te dar um reforço para você entender melhor o seu conteúdo, o seu livro, os seus PDF. Tudo bem? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. E saiba de uma coisa: ovelha gera ovelha, aluno gera aluno. Indica a nossa escola para outras pessoas.
Faça com que os seus amigos e as pessoas da sua igreja não tenham vergonha da nossa escola, não tenham vergonha de falar do que você tem aprendido. Faça com que outras pessoas venham estudar, venham adquirir esse conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento gera vidas, conhecimento é capaz de fazer o que você viu em Provérbios capítulo 2, verso 10 ao 13, tá bom? Então, que Jesus te abençoe, vamos lá, sucesso, shalom, shalom, Leitri Hot, a paz e até breve.